Paz seja para todos, amém? Amém. Bom que estamos aqui, né, irmãos, na casa do Senhor. Fala, você pode explicar então, por favor? Amém. Nós estamos como o nosso pastor já falou, a gente está no ano do avivamento, e essa quinta-feira é a primeira quinta-feira que a gente está introduzindo uma campanha de 7 semanas, onde estaremos trazendo uma mensagem sobre avivamento. E eu gostaria já de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias. João 10, somente a parte B, pequeno trecho de um versículo que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em outra versão, e a tenham em abundância. Quando a gente fala sobre o avivamento, eu trouxe até uma definição sobre o avivamento, que diz assim: tornar mais vivo, despertar, animar, estimular. Tem um versículo em Isaías que diz assim: aviva-me a memória, ou renova, ou anima, ou desperta a memória. Tem outro versículo que diz assim, Abacuque: aviva-me a tua obra, ó Senhor, ou dá vida, ou desperta, ou anima. Outras traduções sobre avivar quer dizer acordar, animar, despertar, estimular, reavivar. E de tudo isso que a gente tem falado, né, quando a gente fala sobre avivamento, a gente já pensa num retepé, né? Quando a gente fala sobre avivamento, a gente já pensa na marcha do varão. A gente já pensa no anjo que está voando. E não que isso não seja uma forma, ou uma demonstração, ou um modo de demonstrar um determinado avivamento. Mas o fato é que quando a gente fala sobre avivamento, na verdade a gente está falando sobre tornar a vida, sobre reanimar, sobre animar, sobre ser aquela pessoa ou ter aquela atitude ou ação viva, eficaz. Você já conversou com um crente que não é avivado? É aquele crente, irmão, que quando você conversa 3 minutos dá vontade de sair da roda. É aquela pessoa que quando vai contar, só conta a mensagem de derrota, de desânimo, de frustração, de perda. Não tem uma mensagem ou uma palavra positiva. Então isso é uma forma de a gente identificar um avivamento ou não. Então quando a gente fala, e a gente já fica à vontade para pregar junto comigo, quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando de fato sobre ter um posicionamento avivador. A gente fala sobre ter uma postura ou um posicionamento diferente. E quando a gente vai passando, e a gente vai falando, e vai percebendo tudo isso, a gente começa a ver que na verdade avivamento é estar vivo, é estar ativo, é estar fazendo, é estar falando, é estar se movimentando. E quando a gente começa a olhar a Bíblia, a gente começa a perceber algumas pessoas que receberam
pessoas, por exemplo, que citaremos aqui como o profeta Elias, que em determinados momentos, ou muitos momentos em seu ministério, ele se mostrou uma pessoa avivada, uma pessoa que de fato faz, uma pessoa que está atuante sobre determinada questão. A gente percebe que o profeta Elias, ele em muitos momentos na vida, em algum momento ele se colocou vivo perante Acabe e falou assim: olha só, Acabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, não é o Baal que cuida da natureza, não é o Baal que cuida do clima, na verdade eu te digo que não vai chover em determinado período. Elias, em muitos momentos do seu ministério, ele se mostrou um posicionamento avivador. Em determinado momento, quando ele foi para um deserto, foi para um riacho, na verdade, e ele foi alimentado pelos porcos. Em outro momento, o profeta Elias, em outro momento, ele ressuscitou a viúva. Em outros momentos, o profeta Elias, ele fez com que se multiplicasse a farinha e o azeite da panela. Em muitos momentos, o profeta Elias se deixou ser usado por Deus. Mas em determinado momento, o profeta Elias também cansou. Em determinado momento, aquilo que era avivador, aquilo que era posicionamento, aquilo que era uma conduta diferenciada e usada por Deus, em determinado momento se mostrou cansado. Em determinado momento se mostrou um pouco delicado. Em determinado momento ele pediu até a morte ao Senhor. Só que interessante é que mesmo com tudo isso, o Senhor o levantou. O Senhor, através do anjo, fala assim: Elias, o que tu está fazendo aí? Elias, você está cansado? Elias, come, Elias, bebe, toma aqui um alimento para você caminhar, porque longa é a tua caminhada ainda, Elias. E agora, parando um pouquinho da história e trazendo um pouquinho para a gente, quantas vezes estamos tão vivos, tão posicionados, tão firmes com Deus, quantas vezes nos mostramos com tanta prudência, com tanto posicionamento e vivendo coisas extraordinárias a partir daquilo que Deus nos conduz. Quantas vezes presenciamos um milagre, quantas vezes fazemos tantas coisas, mas em determinado momento o cansaço chega. Em determinado momento o ser forte não dura para sempre. E eu não estou aqui para te dizer que você está totalmente errado, equivocado, mas eu não posso ser hipócrita a esse ponto, porque em alguns momentos a gente cansa sim. Em alguns momentos a gente sente a dor sim. Em alguns momentos, ou melhor, em todos os momentos, eu consigo ser forte o suficiente para às vezes aguentar algumas pancadas. Mas o fato é que ser avivado, às vezes a gente, mesmo sendo avivados, existem momentos na nossa vida que a gente pode ter algum escorrego, ou talvez aquela fé que em determinado momento era tão grande ou tão sustentável, e agora está daquele tamanhozinho que você nem acredita mais, você chegou no tamanho dessa fé, no tamanho dessa força, no tamanho desse projeto, no tamanho desse propósito. Mas o interessante é que mesmo assim, Deus ele não nos trata como algumas pessoas se tratam, de que você é útil para mim, então fica aqui perto de mim, agora quando você não é útil eu vou te descartar. Deus ele quando olha para nós, mesmo em alguns momentos de cansaço, ou de tristeza, ou de dor, ou de solidão, ou de até pensamentos equivocados, porque quando Elias ele se esconde, quando em determinado momento ele se explica para Deus, ele fala assim: olha só, eu fiquei sozinho. E Deus ele vira para o profeta e fala assim: Elias, eu separei 7.000 que não se prostraram, tu está viajando na maionese, Elias. E às vezes a gente se depara assim com tanta confusão na nossa cabeça que a gente fica sem saber o que fazer, mesmo se mostrando tão avivados em alguns momentos. Mas é nesse momento que Deus manda o anjo, ou agora, nesse momento, porque a Bíblia conta que quando Jesus estava se preparando para a crucificação, ele fala assim, dá tapinha nas costas dos discípulos
Vamos se animar, vamos nos fortalecer. Não, presbítero, você não sabe o que aconteceu na minha vida, mas muita coisa também aconteceu na minha, muita coisa aconteceu na do profeta Eli, muita coisa aconteceu na vida de todo mundo que está aqui, irmão, e desistir não é uma opção, como disse o nosso presbítero Gilberto. A gente precisa comer um pouco. Eu não estou dizendo que você tem que se levantar daí e começar a fazer uma porção de coisas, mas eu estou te dizendo que você precisa se fortalecer, e se esse fortalecimento ser um pouco de água que você precisa tomar, um pouco de pão que você precisa comer, um pouco uma oração no final do culto que você precisa receber, um respirar de 10 minutos, uma corridinha no quarto, eu não sei, irmão, o que você vai fazer. Eu só sei que alguma coisa Deus vai colocar no teu coração que vai te originar a você começar a se aquecer de novo, a você começar a falar assim: não, eu tenho que caminhar, eu preciso me animar, eu preciso viver de novo, eu não posso viver a todo momento prostrado, desanimado, eu preciso de avivamento. E é sobre isso que nós vamos falar durante todas essas quinta-feiras. A Bíblia conta que o anjo foi lá, e a Bíblia diz que o profeta Elias comeu, bebeu, e a Bíblia faz questão de dizer que aquele alimento foi suficiente para que ele levasse toda a jornada que Deus queria que ele fizesse durante os 40 dias. O que eu quero te dizer é que o que Deus colocar no teu coração, a força que Ele colocar dentro de você, a fé que Ele colocar dentro de você vai ser suficiente para você completar a jornada. Amém. E em muitos momentos a gente consegue perceber o quanto pessoas avivadas nos ensinaram coisas. A Bíblia conta que em determinado momento Pedro estava no barco com os discípulos, com os outros discípulos, e a Bíblia conta que teve uma tempestade muito forte, e nessa Jesus não estava, pelo menos a princípio, porque ele falou assim: vai lá, segue, atravessa o mar, que eu vou orar um pouquinho. E a Bíblia conta que mesmo diante de uma palavra de Jesus Cristo, eles passaram por uma adversidade. Você consegue entender que mesmo debaixo de uma palavra do Senhor, mesmo debaixo de uma orientação, de uma obediência que você está seguindo, isso não vai te dar o direito de passar por alguma dificuldade. Porque eles também passaram. A Bíblia conta que eles chegaram lá atravessando, e a tempestade começou a andar, a acontecer, e apaziguou, e eles estão lá no barco, eles estão caminhando, eles estão navegando. Mas a Bíblia conta que Jesus aparece no meio, andando por sobre as águas. E a Bíblia conta que o Pedro, ele foi lá e falou assim: Jesus, se é tu mesmo, porque eles imaginavam que era um fantasma, e se é tu mesmo, me manda ir até contigo. Eu não sei o que você pensa acerca de Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes, falou algumas coisas que não deveria, tão impossível que ele era, mas uma coisa eu tenho que dizer: o Pedro, ele vivia a vida, porque ele pensava e ele falava, ele pensava e ele agia, ele pensava e ele queria. E o interessante, ou o que me faz pensar agora, é que o Pedro, ele quis entender, ele quis aceitar um novo na vida dele. Porque por mais que ele tivesse experiência no mar, por mais que ele tivesse experiência no peixe, por mais que ele tivesse experiência dentro do mar, ele nunca teve uma experiência, ou passou pela cabeça dele, andar sobre as águas. E é interessante isso, porque quantas vezes nós deixamos de viver, quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas acontecerem, porque a gente tem medo do novo. Ou melhor, talvez nem tão medo do novo, mas a gente tem medo de perder o velho. Porque o perder o velho assusta. Às vezes a gente é comum falar assim: a gente tem como cara novo, as pessoas têm medo do novo, mas será? Será que eu te chamar para um restaurante novo que abriu ali, você vai? Você vai ter medo de ir? Não, mas talvez você tenha medo de deixar o restaurante que você costuma
Mas Pedro falou: Jesus, deixa eu ver aí. E talvez a gente precisa ter isso. Talvez seja uma palavra para a gente falar assim: não, eu posso viver mais, eu posso ter mais, eu posso fazer mais, eu posso ser mais ousado, eu posso conquistar mais. E o que Deus está falando para a gente aqui é: desgrude um pouco do velho, venha viver o novo comigo. Porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia conta que nesse andar sobre as águas, o Pedro começa a olhar para o vento e a tempestade começa a afundar. Você conhece esse texto? Isso não quer dizer que quando a gente aceita o novo e mesmo diante da promessa de Deus, a gente não pode ter alguma dificuldade, ou a gente vai deixar de olhar para algum vento, alguma tempestade, porque a gente é ser humano e pode ser que a gente escorregue algumas vezes. Mas o importante é sempre nunca perder o alvo, porque por mais que Pedro tenha desviado o olhar para o vento e para a tempestade, quando o negócio apertou, ele falou assim: Jesus, me salva. Eu não sei em que momento, que estágio você está na tua vida, se dentro do barco, com receio de viver o novo. Eu não sei se você está andando por sobre as águas, eu não sei se você está andando por vento, eu não sei o que você está fazendo, mas o fato é: a mão de Jesus está estendida para você, para te levantar nessa noite. Começa a perceber algumas mensagens, por exemplo, quando a gente fala de perder, de deixar de conquistar ou de avançar, a gente aprende também com o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipenses 3:13, ele fala assim: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Você percebeu que no texto ele fala assim, deixa eu ler aqui para não esquecer. O texto é interessante porque ele fala assim: uma coisa faço. Fala comigo: uma coisa faço. Só que ele cita 3, você percebeu? Só que na verdade ele dá dica, porque essa é a coisa que ele faz, ele prossegue para o alto. Mas ele dá dica, ele fala assim: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Sabe uma dica que eu quero compartilhar com Paulo? É essa: prossiga para o alto, mas como? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E é interessante isso, porque quantas vezes estamos agarrados. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta preso, e conforme os estudiosos, uma prisão domiciliar. Ele está preso em casa, mas ele está preso, não pode sair para lugar nenhum. Mas é o preso mais livre que eu já vi na minha vida, porque mesmo estando preso, ele fala em avançar. E às vezes a gente vive preso, às vezes a gente vive estacionado, às vezes a gente começa a viver um mundinho que Deus não quer para nós. E interessante que ele fala assim: eu não julgo, eu não acho que eu tenha alcançado. Ele faz uma autoavaliação de tantas coisas que ele já fez, já conquistou. Ele faz uma avaliação que fala assim: cara, eu acho que eu não conquistei muita coisa não, eu acho que não julgo ter alcançado tudo não, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam. Será que a gente faz isso? Será que eu faço isso? Você lembra em Êxodo dos Hebreus, quando assim que Moisés tirou eles do Egito, a primeira dificuldade que eles tiveram foi o mal? O que eles falaram? Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, não tem sepulcro lá no Egito não. Ou seja, eles já estavam andando, já estavam rumo à promessa, mas eles estavam ainda agarrados no passado, agarrados na escravidão, agarrados numa vida de
Nós somos livres para viver aquilo que Deus preparou para nós. E a Bíblia conta que ele fala também, avançando para que as que estão diante de mim prossigo para o alvo. Esses três personagens, o profeta Elias, o Pedro, o Paulo, são personagens que, de muitos que a Bíblia cita, eu tirei para a gente falar sobre eles hoje. Sobre viver, por isso o tema da mensagem é viva. Porque avivamento é isso. É viver. E às vezes a gente é tão presos às nossas vidas, às nossas coisas, e às vezes a gente imagina que a gente vai converter alguém, pregar para alguém, simplesmente quando a gente abre a nossa boca, quando a gente entrega um folheto, mas na verdade o que precisa em nós é uma vida avivada. Porque quando a gente é vivo de verdade, irmão, alguém vai olhar e falar assim: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquela moça, eu quero ter uma família igual aquela pessoa ali, igual aquela família ali. Porque a gente acaba transferindo essa energia, essa vida para as pessoas. Só que de tudo que a gente mencionou e falou hoje aqui, talvez você tenha pensado assim: mas eu até queria viver, mas eu estou como o sepulcro, o vale de ossos secos que Ezequiel falou, de tanta coisa que já vivi. Obrigado. De tanta coisa que eu já presenciei, de tanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz, e por tantas coisas que aconteceram comigo, eu já não, eu estou me sentindo morto. Essa mensagem é até boa quando fala de vida, mas eu estou um pouquinho longe disso. E é por isso que essa mensagem foi. Por isso que essa mensagem foi preparada hoje. Bem curta, bem direta, mas para você que precisa de avivamento. E o avivamento, não aquele avivamento da marcha do varão, mas aquele avivamento, e não que eu deixa eu me explicar aqui, né? Senão o pregador não gosta de marchar com o varão, marchar com o varão é legal. Mas eu prefiro pregar uma vida avivada que não é definida em um culto, que não é definida em um momento específico, mas que seja uma rotina. E talvez o que você precisa não seja, porque seria poderoso aqui se a gente estivesse todo mundo no óleo e sentindo a presença de Deus mesmo. Mas às vezes o que vale é a conscientização de como eu estou, né? De como a vida está, e de como eu estou entranhado num sepulcro, como se de Ezequiel 37, quando ele tem uma visão e ele percebe Deus falando com ele, fala assim: o que você está vendo aí? Dentro de um vale de ossos secos. Poderia porventura reviver? Poderia ter vida esses ossos? O profeta responde: tudo sabe. E quantas vezes, podem ficar de pé, irmãos, já estou fechando. E quantas vezes a gente está assim, irmão, sem vida, sem ânimo,
sabes, ou tu pode. A Bíblia conta que ele fala assim, profetiza Ezequiel sobre esse vale de ossos secos. A Bíblia conta que quando ele profetiza, osso se junta a osso, os nervos começam a aparecer, as carnes, e por fim profetiza ao Espírito, Ezequiel, para que eles de fato tenham vida. E é o que Deus quer fazer na tua vida hoje, dar vida. Por isso a mensagem é viva. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. O irmão vai ver, vai. Mas que bom. Porque o que está em jogo aqui é a vida ou a morte. O que está em jogo aqui é um propósito, é um destino, é um chamado, é uma promessa. E a gente vai adorar ao Senhor e você vai vir aqui. E quem sabe esse seja o momento, ou seja o teu comer do pão